A notícia que acabou de chegar, um ex-policial militar acusado de cometer crimes no Rio de Janeiro morreu durante um confronto com policiais na Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Adriano Magalhães da Nóbrega, que era foragido da Justiça do Rio, estava escondido na cidade baiana de Esplanada. Ainda de acordo com autoridades de segurança da Bahia, o ex-PM é suspeito de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No momento da prisão, o ex-policial militar teria reagido com disparos e acabou sendo ferido. Adriano Magalhães da Nóbrega foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O que não foi falado na notícia é que ele não era apenas suspeito de ter matado a Marielle. É uma coisa, enfim, que não dá para esconder. É muito claro, tá, entendeu? Hoje o camarada que é acusado de matar a Marielle, aquela vereadora negra do Rio de Janeiro, está foragido. E a mãe e o irmão trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia. Esse Queiroz, que a revista Veja achou, esse Queiroz é aposentado, tem 10 mortes nas costas, aposentado da polícia do Rio de Janeiro, trabalhava no gabinete dele e movimentou mais de 20 milhões de reais, junto com o Flávio Bolsonaro, entre imóveis e transações de não sei de que e tal. Qual seria a relação entre o Queiroz e o Adriano da Nóbrega, o miliciano que foi morto hoje? A interceptação de mensagens trocadas por telefone ajudou nessa investigação. Os promotores afirmam que não há dúvidas de que Flávio Bolsonaro sabia da prática da rachadinha. Fabrício Queiroz não agiu sem o conhecimento de seus superiores hierárquicos. É o que o Ministério Público afirma. Os promotores dizem que o próprio Queiroz alegou em sua defesa que retinha os contra-cheques para prestar contas a terceiros sobre os salários recebidos pelos funcionários fantasmas e os percentuais retornados à organização criminosa. Em trocas de mensagens com uma das funcionárias do gabinete, Queiroz escreve: "Quando você puder, queria te encontrar para entregar seus contra-cheques. Você pode me informar o valor que foi depositado este mês para eu prestar contas?" O Ministério Público diz que ele conversava com Daniele Mendonça, ex-mulher de Adriano Nóbrega. Adriano é ex-capitão do BOPE e foi denunciado como líder de um grupo de milicianos e assassinos de aluguel, conhecido como Escritório do Crime. Segundo a investigação, no final de 2017, Fabrício Queiroz demonstrou preocupação com a manutenção de Daniele Mendonça como funcionária fantasma na Alerj, devido às eleições de 2018, e o receio de que o aumento da exposição do deputado estadual Flávio Bolsonaro levasse a imprensa a descobrir a nomeação da esposa do miliciano em seu gabinete. Numa outra mensagem, Queiroz diz: "Sobre seu nome não querem correr risco, tendo em vista que estão concorrendo e a visibilidade que estão. Estão fazendo um pente fino nos funcionários e família deles." Daniele acabou sendo exonerada. E numa conversa com uma amiga em janeiro deste ano, ela admitiu que sabia da origem ilícita do dinheiro e que essa situação a incomodava. Daniela escreve: "Enfim, amiga, por outro lado, eu não sei se comentei com você, mas eu já vinha há um tempo muito incomodada com a origem desse dinheiro na minha vida. Sei lá, Deus deve ter ouvido." O MP afirma que Daniele revelou numa outra mensagem que foi o ex-marido que arrumou a nomeação de funcionária fantasma na Alerj. Os promotores lembram que Flávio Bolsonaro homenageou Adriano de Nóbrega com moção de louvor pelos inúmeros serviços prestados à sociedade. E destacam que Adriano e Queiroz foram amigos de farda. O MP afirma ainda que, ao nomear a esposa e a mãe de Adriano para cargos comissionados, Flávio Bolsonaro transferiu, ainda que indiretamente, recursos públicos para o acusado de integrar milícia. Numa mensagem, Adriano revela que também recebia parte dos desvios de salários da Alerj e que repassou uma ordem para Daniele não comparecer ao depoimento no Ministério Público. Os promotores suspeitam que parte dos recursos desviados da Alerj possa ter sido lavada por meio do empreendimento comercial que o então deputado estadual abriu no início de 2015, uma loja de chocolates. Os promotores dizem que, ao que tudo indica, a pessoa jurídica da franquia foi usada como conta de passagem.
Eles afirmam que depois que entravam na empresa, os créditos espúrios retornavam a Flávio Bolsonaro travestidos como forma de distribuição de lucros, dando aparência lícita ao enriquecimento ilícito dos sócios entre 2015 e 2018. Ao analisar os dados bancários, os promotores também identificaram que, apesar de não figurar no contrato como sócia da loja, a esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, fez transferências bancárias, arcando com dívidas do marido na empresa. Portanto, dizem os promotores, a figura do sócio que de fato não arca com recurso próprio para a sociedade levanta a suspeita que o outro dono da loja, Alexandre Santini, possa ter atuado como laranja do casal Bolsonaro na aquisição da franquia de venda de chocolate. O Ministério Público quer encontrar mais provas sobre a atuação da organização criminosa. Mas talvez tenha dificuldade de encontrar as informações nos telefones. Os promotores dizem que, numa conversa com um fantasma, Queiroz avisou: "Tá havendo problemas. Cuidado com o que vai falar no celular." Diante disso tudo, a defesa do Flávio Bolsonaro pediu a interrupção das investigações do MP, que foi negada poucos dias antes da morte do miliciano. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio manteve a quebra de sigilo fiscal e bancário do senador Flávio Bolsonaro, atualmente sem partido, filho do presidente Jair Bolsonaro. Na retomada do julgamento de um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do parlamentar, 2 desembargadoras votaram contra o relator Antônio Amado e o placar terminou em 2-1 pela manutenção da quebra. O pedido da quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e mais 94 pessoas e empresas faz parte de uma investigação sobre movimentações bancárias suspeitas de servidores e de ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio. O Ministério Público apura se houve a prática conhecida como rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual. Rachadinha é a devolução de parte dos salários de funcionários ao parlamentar que os nomeou. A defesa do senador afirmou que não pode se manifestar sobre a sessão de hoje porque o processo tramita em segredo de justiça, mas disse que rechaça de forma veemente as acusações levianas que, segundo a defesa, têm apenas o objetivo de atingir a imagem e a reputação de Flávio Bolsonaro. Jair Bolsonaro deu entrevistas dizendo que não tem nada a ver com isso e que só estão investigando o filho para atingi-lo eleitoralmente. Vejamos. Querem me atingir? Venha para cima de mim. Eu não pode vir para cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas eu abro meu sigilo. Não vão me pegar. Agora, grandes setores da mídia, a qual vocês integram, não estão satisfeitos com o meu governo, que é um governo de austeridade, é um governo de responsabilidade com o dinheiro público. É um governo que não vai mentir, que não vai aceitar negociações, não vai aceitar conchavos para atender interesse de quem quer que seja. E ponto final. Do jeito que fala, parece até que é o dono da verdade que cumpre o que fala. Mas, primeiro, o Queiroz é amigo dele há 40 anos. Até hoje não explicou os cheques recebidos pela esposa, Michele, e ainda empregou a filha do Queiroz como funcionária fantasma. E o debate político, por essa mistura de ignorância, com interdição ideológica, ódios, paixões, moralismo, de goela. Não é? Porque o discurso moral, agora apropriado por uma direita que atavicamente é pilantra e corrupta. O Bolsonaro é o homem da mamata, do carguinho e da roubalheira. Não se preocupe que eu não estou caluniando ninguém. Não estou caluniando ninguém. Eu conheço o Bolsonaro, ninguém é obrigado a conhecê-lo como eu. Fui colega dele, no mesmo corredor, assim, era o gabinete dele ali e eu aqui. Todo mundo sabia que o Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam os recibos sem trabalhar e ele pegava o dinheiro e botava no bolso. O Queiroz, que vocês vão ouvir muito falar ainda, não foi cria do Flávio Bolsonaro. O Queiroz trabalhava com o Bolsonaro quando o Flávio Bolsonaro estava nos Coelhos. A filha do Queiroz era uma das 6 funcionárias fantasmas. Era personal trainer no Rio de Janeiro, com 100% do horário ocupado, com treinando pessoas. É bom a gente nunca esquecer, a mulher do Bolsonaro, Sua Excelência a primeira-dama do Brasil, tem dinheiro do Queiroz na conta dela.
O Bolsonaro disse, nunca mostrou um documento sequer, nem uma TED, nem um DOC, muito menos um contrato, que isso era um empréstimo que ele tinha feito por Queiroz e que o Queiroz pagou não para ele, mas para a mulher dele. Nunca isso foi demonstrado. Evidentemente que nós que estamos na vida pública somos vilipendiados, insultados, caluniados, injuriados todo dia. A gente não pode ter medo disso, faz parte de uma democracia em construção, maus costumes ainda são, infelizmente, uma coisa muito comum. Mas quando a gente não deve, a gente não teme. Eu, por exemplo, acho que nenhum político ou mandatário ou ocupante de cargo público deveria ter direito a sigilo bancário e fiscal. Eu acho. Eu, por exemplo, não tenho. Qualquer um que quiser conhecer, para mim, zero problema. Agora, eu não ocupo nenhum cargo público. Do que está com medo o senhor Jair Bolsonaro? Por que não se faz a devassa e a explicação e amanhã ele mostra que foi inocente, cobra as indenizações devidas por quem tenha eventualmente levantado, mas não é, que ele é culpado até o gogó. A filha do ex-assessor do deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, do PSL, trabalhava como personal trainer no Rio de Janeiro, no mesmo período em que era assessora do presidente eleito Jair Bolsonaro. O COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, identificou movimentações atípicas na conta do pai dela, Fabrício de Queiroz. A reportagem é da Flávia Alvarenga. O nome de Natália Melo de Queiroz aparece no relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Natália trabalhou como assessora na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também na Câmara dos Deputados, no gabinete do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ela é filha de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro, deputado estadual e senador eleito. Hoje, o jornal Folha de São Paulo mostra que Natália trabalhava como personal trainer ao mesmo tempo em que era assessora. A informação também foi dada pelo site O Antagonista. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em 2007, aos 18 anos, Natália começou a atuar na vice-liderança do PP, então sigla de Flávio, onde ficou até fevereiro de 2011. De agosto do mesmo ano até dezembro de 2016, esteve lotada no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro. De acordo com a Folha de São Paulo, em sua descrição numa rede social, Natália identifica-se como educadora física e certificada em eletroestimulação. A TV Globo confirmou as informações e obteve outros detalhes. Natália também trabalhou como recepcionista de uma academia no Rio de Janeiro entre 2011 e 2012, época em que era servidora da Assembleia do Rio. Alunos que contrataram Natália como personal trainer confirmaram à TV Globo que ela trabalhava, inclusive, em dias de semana em horário comercial. O cargo dela na Câmara dos Deputados prevê 40 horas semanais no gabinete, aqui em Brasília ou no Rio de Janeiro. A TV Globo confirmou, por exemplo, que uma cliente foi atendida por Natália em dias úteis, entre 8 e 10 da manhã. Eu fiz outros vídeos sobre esse assunto que estarão na descrição e nos comentários desse vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acham sobre o acontecido de hoje.